13. Hoje nós vamos ler do 14 ao 23, que é a segunda parte do mesmo discurso de Cristo, quando Jesus está debatendo com os fariseus sobre a tradição dos anciãos. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Rogamos a iluminação do teu Espírito nesse instante, não apenas para mim, que vou ministrar, mas também para os irmãos que vão ouvir. Que o Senhor nos dê graça para entender e nos ajude, Senhor, a colocá-la em prática, que é o mais importante, para assim andarmos de acordo com a tua vontade e não com a nossa, para que sejamos mais parecidos contigo, Senhor, conforme a imagem do teu santo Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, gratos todos nós digamos amém. Irmãos, o Rio São Francisco, ele tem seu início histórico na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E ele deságua no Oceano Atlântico, aqui na região Nordeste. Sua extensão é de 2.866 quilômetros. O Rio São Francisco passa por 521 municípios em 5 estados diferentes. Atualmente ele alcança um número muito maior de municípios devido à transposição que fizeram recentemente. Então, inúmeras famílias são beneficiadas com as águas do Velho Chico, como se diz. Todavia, este maravilhoso rio jamais poderia ajudar alguém se sua nascente, se sua fonte jorrasse água poluída, jorrasse água suja, água intragável, imunda. Preste atenção. Foi assim que nosso Senhor rebateu o argumento dos fariseus quanto à pureza espiritual. Como constatamos, os fariseus, eles eram peritos na pureza externa das coisas. Peritos. Eles acreditavam que limpando o interior dos copos, dos pratos, lavando as camas, as mesas, eles estavam se fazendo puros diante de Deus. No entanto, Jesus deixou claro que isso não passava de preceitos de homens, tradição dos homens, que não ajudava em nada, ao contrário, os afastavam ainda mais de Deus. Todo aquele discurso de pureza externa não fazia deles homens santos. Pelo contrário, fazia deles homens hipócritas, que honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava bem distante
e longe de Deus. Nosso Senhor, como o grande mestre que era e que é, se preocupou em não deixar essa verdade oculta, em não deixar isso passar em branco. Mas ele convoca a multidão, chama a multidão e ele passa a ensinar dizendo o seguinte, veja comigo dos versos 14 a 16. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Preste atenção aqui, é importante não só escutar, é importante escutar e entender. Escutem e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe. O grande cuidado de Cristo aqui é que o falso ensino dos fariseus não continue sendo difundido, espalhado entre o povo. Que eles não sigam na paranoia farisaica, acreditando que lavando o exterior dos copos, dos pratos, lavando as mãos, eles se faziam puros aos olhos de Deus. Porque era assim que os fariseus ensinavam. Que antes de comer você precisava ter toda uma limpeza, um asseamento cerimonial, porque isso fazia você puro diante de Deus. E Jesus vem de encontro a isso e diz que não. E ele chama a multidão para que a multidão ouça e entenda: se até aqui vocês ouviram isso a respeito dos fariseus, a partir de hoje isso acaba. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa se estabelece. Como já tratamos no capítulo 6, os discípulos de nosso Senhor ainda estavam com um coração insensível. Vocês podem observar isso no capítulo 6, versículo de número 52. Eles ainda estavam com o coração endurecido, insensível no entendimento da pessoa de Cristo. E aqui, esse endurecimento, essa insensibilidade da pessoa de Cristo é mais uma vez revelada no fato deles não entenderem o que Jesus quis dizer à multidão. Quando eles entram em casa, os discípulos perguntam a Jesus o que ele quis dizer com a parábola. Que ensinamento era aquele? O que realmente significava? Então Jesus responde. Veja os versos 18 e 19. Então vocês não entendem? Versículo 17, eles já tinham feito uma pergunta a Jesus, interrogado a respeito da parábola. Jesus responde: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo está fora da pessoa? Entrando nela não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Então veja, não era só a multidão que estava ignorante a respeito daquela verdade. Os discípulos também estavam. Eles não tinham percebido ainda que tudo o que os fariseus recomendavam não fazer, eles tinham feito ao longo do ministério de Cristo, e isso não tinha tornado eles impuros. Por exemplo, os fariseus diziam o seguinte: você não pode tocar num gentio. Se você tocar num homem gentio, você se faz impuro. Você não pode tocar num publicano. Você não pode tocar num leproso. E o que foi que aconteceu no ministério de Cristo até aqui? Eles tocaram em gentio, eles tocaram em leproso, eles tinham um publicano no meio deles, que Mateus era publicano, e nem por isso eles se tornaram impuros aos olhos de Deus. Então, tudo que os fariseus estavam dizendo não valia nada, não tinha fundamento nenhum, absolutamente nada. Quanto mais aos alimentos, quanto mais aquilo que se comia. Pois bem, o alimento em si, como nós podemos ver aqui no final do versículo 19, ele não tem nenhum poder sobre a espiritualidade de alguém, nenhum poder, porque ele não entra no âmago da alma. Eles são físicos e eles cobrem apenas o campo das necessidades biológicas. Quando Marcos diz que, falando assim, Jesus considerou puros todos os alimentos, isso não foi apenas uma oposição aos fariseus. Isso foi, mais uma vez, Cristo estabelecendo-se como Deus.
Por que como Deus, pastor? Porque no Antigo Testamento existiam as leis dietárias dos judeus. O que os judeus podiam comer e o que não podiam comer. E o que é que Jesus está fazendo aqui? Revogando essa lei. Está dizendo, não, a partir de hoje, todos os alimentos são puros. Lembrem que ele já tinha feito isso uma vez com o sábado. Porque tinha que guardar o sábado. E os fariseus estavam perseguindo Jesus porque eles não guardavam o sábado. Ao que foi que Jesus disse? Está aqui quem é maior do que o sábado. Jesus se estabeleceu como o nosso sábado, como o descanso do povo de Deus. O descanso da igreja é Cristo. Cristo é o nosso sábado. E aqui ele está fazendo a mesma coisa com as regulamentações de dietas dos judeus. É interessante, irmãos, isso aqui é importante. O próprio apóstolo Pedro, anos depois, mesmo depois de convertido, ele ainda tinha certos problemas com a questão do que podia ou não comer. Ele ainda tinha certas dificuldades. Foi necessário Deus lhe dar uma visão para que ele entendesse a mensagem de Cristo aqui. Vocês lembram qual foi essa visão? Abra sua Bíblia comigo, por favor, coloque o dedo aí no livro de Marcos e venha rapidinho comigo em Atos. Nós vamos abrir a Bíblia hoje um pouquinho, porque este assunto é muito importante que a gente não perca nada e absolutamente nada pelo caminho. Atos dos Apóstolos 10, nós vamos ler do 9 em diante. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele passou a ter uma visão. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu, e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Estão vendo aqui? Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso lhe aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Veja que interessante. Anos depois, foi necessário Pedro ter outra visão para ser purificado, pode-se dizer assim, daquela perspectiva que ele tinha de que existiam alimentos impuros e puros ainda de acordo com os fundamentos do Antigo Testamento. Então, irmãos, é interessante que, mesmo a essa altura do campeonato, Pedro ainda estava arraigado a essa cultura. Imagine só aquelas pessoas ali enquanto Jesus estava dizendo aquilo, o como aquilo estava sendo confrontador aos fariseus, a toda uma tradição, a toda uma cultura. Porque se você quiser conhecer o poder de uma cultura, se levante contra ela. Se levante contra uma cultura e você vai conhecer o poder de uma cultura contra você. E era assim que Jesus estava se estabelecendo aqui. O apóstolo Paulo também teve problemas no seu ministério quanto a essa questão da dieta, do que comer e do que não comer, se isso torna você impuro, se torna você imundo ou não. Em Romanos 14:14, Paulo diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Então, se eu olho para um bolo formigueiro e digo: esse bolo é impuro, por que esse bolo é impuro? Só porque ele vai ser impuro para mim, mas não é impuro em si. Ele não vai alterar em nada o fato de eu me alimentar com ele e modificar a minha espiritualidade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 25 e 26, Paulo disse: comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Em Colossenses 2,16 está escrito: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de luas novas, ou de sábados. Na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Agora veja, olha qual era o ensino: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Olha o ensino dos demônios. Como nós podemos perceber, estas preocupações com a impureza dos alimentos, que os alimentos pudessem transmitir impureza à alma humana, ela foi algo que continuou após a ressurreição de Cristo e precisou ser combatida. Agora deixa eu trazer algo aqui que poucos percebem. E se eu disser a vocês que hoje em dia não é diferente? E se eu disser a vocês que ainda hoje há algumas seitas que proíbem o consumo de certos alimentos, porque eles dizem que consumir tais alimentos prejudicam a sua espiritualidade diante de Deus? Aliás, sabe qual é uma das características da seita? Toda seita ela tem essa mania de dizer, de ditar até o que você deve ou não deve comer. Como você deve se vestir, como você deve pentear o cabelo, como você deve se levantar da cama, como você deve se colocar na cama, o que você deve comer e o que você não deve comer. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Os adventistas do sétimo dia. Num dos textos dos adventistas do sétimo dia diz assim, preste atenção, abre aspas: não sirva de modo algum bebidas alcoólicas. Tudo bem. Cerveja, mesmo sem álcool. Refrigerantes, especialmente os cafeinados. Começou a complicar, né? Café e outros cafeinados. Chá preto, chá verde, chá branco, chimarrão, chá de erva mate ou assemelhados. Os achocolatados devem ser evitados e tanto eles quanto o café podem ser substituídos, se necessários, pela cevada solúvel, ou café de cevada ou milho, ou ainda alfarroba. Sério, eu não sei o que é alfarroba e nem fui atrás de querer saber. Evite apresentar alimentos, porque de repente eu estou até comendo alfarroba e acho bom, né? E queira parar de comer, fico com a consciência pesada. Evite apresentar alimentos ou sobremesas que contenham leite de vaca, açúcar e ovos junto em uma mesma receita. Procure substituir o leite de vaca por leite de origem vegetal, soja, aveia, castanha. Se isto for impossível, porque é caro, né? Prefira a utilização de leite desnatado. Se utilizar ovos, prefira sempre ovos caipiras. Sobremesas, apresente frutas in natura ou assadas, saladas de fruta, cremes de fruta, bolos e tortas integrais ou pavês simples de fruta. Evite sorvetes tradicionais, substitua pelo sorbet ou smoothies de fruta. Evite pudins e sobremesas complicadas e utilize ovos e leites com moderação, mas evite carnes, aves, peixes ou frutos do mar. Quem aqui vai para o céu de acordo com esse texto? Ninguém vai. Desde o Réveillon, que a gente já está no férias, se for assim. Porque a gente é tudo que a gente comeu aqui na igreja. Vocês estão entendendo? Que um absurdo daquele dia ainda existe nos dias de hoje, de se estabelecer, ou seja, comida, proibindo certos tipos de comida, como se isso maculasse, sujasse a própria alma do indivíduo e o tornasse impuro diante de Deus. Isso é farisaísmo, absolutamente farisaísmo. Um irmão foi congregar numa igreja, dessas igrejas neopentecostais, e lá o líder puxou a lista e disse: aqui você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E o irmão, teve uma hora que o irmão não aguentou mais e disse: espere! Eu posso pelo menos chupar uma siriguela? Uma pitomba. Então, nosso Senhor chega e desmantela esse ensino errado, deixando claro que nada de comida é o que contamina o homem aos olhos de Deus, mas o que sai do coração é o problema. Preste atenção.
A cada momento que eu vivo da fé cristã, irmãos, eu obtenho mais convicção de que cristianismo bíblico não é só uma questão de intelecto, conhecimento, biologia, erudição, dogmas, etc. Mas antes e acima de tudo, cristianismo é uma questão do coração. O coração do homem. O evangelho de Cristo, ele se interessa pelo estado do coração. A ênfase do evangelho recai sobre o coração. No versículo 6 do capítulo 7, vocês observaram que Jesus chamou a atenção para a adoração dos fariseus. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, está distante de mim. Então, na teologia do fariseu, o coração não importava. O coração não era relevante. O que importava eram as externalidades. Sendo que essa mensagem não correspondia fielmente à palavra de Deus. Os fariseus, eles eram peritos em quê, pastor? Em tomar a letra da lei e jogar fora o espírito da lei. O interesse deles era em limpar o exterior e o interior dos copos e vasos, mas eles ignoravam o interior da alma humana. Se olhássemos para um fariseu, o fariseu parecia perfeito, o religioso perfeito, bem vestidinho, bem bonitinho, bem arrumadinho. Todo mundo dizia assim: aí está um grande homem santo de Deus. Mas por dentro, a Bíblia vai dizer que eles eram como sepulcros caiados, cheios de ossos, fedorentos, podres e imundos. Então eles se preocupavam com o que era externo, mas olvidavam-se da essência do que é interno. Então era típico do fariseu ficar empoldando as folhas, mas esquecer da raiz. Olha como era a teologia do fariseu. Em Mateus 5, 27, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Na teologia do fariseu, isso não chegava ao coração. Na teologia do fariseu, o lugar onde tudo se processava era apenas no campo da vista. Se não está adulterando, se eu não estou vendo ele com uma mulher ou outra mulher, então não há adultério. Mas Jesus diz não. Jesus diz assim: se você olhou para ela com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É como disse o Dr. Martin Lloyd Jones: o evangelho começa pelo coração. No cristianismo, irmãos, o coração é muito visitado por Deus. O grande diferencial da fé cristã é que a fé cristã se importa com o coração e com o estado do coração, do jeito que ele se encontra. Por quê, pastor? Porque segundo a Bíblia Sagrada, o coração, ele é a fonte de toda a nossa personalidade. Ele é o âmago, o centro. E Deus se interessa pelo homem de um modo completo. Deus não se interessa só por uma parte do homem. Deus se interessa pelo homem de um modo completo, no todo, de modo integral. Então o coração, ele não é meramente a sede dos nossos afetos e emoções. O coração é mais que isso. O coração, ele se desenvolve em 3 elementos. Anote aí: mente, vontade e emoção. O coração humano, ele tem esses 3 elementos. Ele se compõe desses 3 elementos: mente, vontade e emoção. Então isso vai funcionar da seguinte forma, preste atenção. A mente codifica uma mensagem, isso nos leva a agir, e agindo a gente sente emoção. É assim que o coração trabalha. Não é o coração músculo no músculo, certo, irmãos? É o coração como centro da personalidade humana, como centro da alma. Então envolve mente, vontade e emoção. Este argumento revela que o cristianismo considera e alcança o homem em sua totalidade, na sua mente, na sua vontade e nas suas emoções. Por exemplo, em Romanos 6,17, Paulo diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Preste atenção aqui. Obedecer a doutrina, mente. De coração, emoções.
a que foste entregues vontade. O cristianismo, ele se preocupa com o homem de um modo completo. Todo homem, sua mente, suas emoções e suas vontades são libertados da tirania do pecado. O evangelho lhe alcança por inteiro o coração, não deixa nada de fora. Isso é o coração, é todo homem. É ele que deve estar limpo perante Deus. O coração deve estar limpo, sua mente deve estar limpa, suas emoções devem estar limpas, sua vontade deve estar limpa diante de Deus. É como disse o bispo J.C. Ryle, o coração é o próprio homem. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Lucas 6:45 Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, é no coração que o mal ou o bem são engendrados, e dali segue-se tudo o que acontece. Por essa razão, irmãos, que Deus dá tanta importância ao coração. Quando Samuel foi escolher um rei para Israel, começou a passar perante Samuel os irmãos de Davi, muito bonitos, altos, fortes, e Samuel dizendo: é esse? E Deus disse: não. É esse? Deus disse: não. É esse? Deus disse: não. Até que um momento Deus disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E assim Davi foi escolhido como homem segundo o coração de Deus. Então há por toda a extensão da Bíblia Sagrada, irmãos, denúncias sérias contra os perigos do coração. A Bíblia diz que o coração do homem é carregado de armadilhas, carregado de perigos, carregado de escorregadelas. O coração, segundo a Escritura, é o manancial de onde flui todos os nossos problemas e dificuldades. Todos. Como assim? Volte comigo para Marcos, por favor, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Veja comigo versos de número 21 a 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Veja como Jesus termina: todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Hoje eu não vou falar de cada um desses pecados. Vou falar isso domingo que vem, sobre os 12 pecados revelados aqui. Jesus fala sobre 12 pecados. Domingo que vem a gente trata deles. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é quando Jesus diz: todos estes males vêm de dentro. Aqui está a resposta para todos os problemas da humanidade: o coração. Muitos pensam em nossos dias que o nosso problema é porque o meio ambiente está defasado. É por causa das queimadas da Amazônia. Se tão somente a gente não tivesse queimada na Amazônia, então o mundo seria um mundo melhor. Se tão somente a gente lutasse pelo meio ambiente, pelas árvores da Amazônia, pelos micos-leões dourados, pelas baleias do Pacífico, ou pelos cangurus da Austrália, tudo estaria bem com o mundo. Tudo estaria bem, não haveria problema. O problema é que nós temos um meio ambiente defasado. Será? Outros dizem que o problema não é o meio ambiente. O problema é a fome, a pobreza, a miséria. Inclusive esta é a espinha dorsal da teologia da libertação. Se tão somente houvesse uma melhor distribuição de renda, saneamento básico, segurança, sistema de saúde que funcionasse, os presídios realmente recuperassem as pessoas, quem sabe, tudo seria melhor. Tudo seria muito melhor. Mas outros chegam e dizem: não, o problema não é nem o meio ambiente e nem fome. O problema é educação. O problema é que o homem não tem a educação necessária.
falta ao homem educação. Se tão somente tivéssemos escolas melhores, capacitações melhores, as pessoas tivessem a educação necessária, fundamentada, com certeza o mundo seria um lugar melhor. O mundo estaria bem melhor, pois só há pobreza e só há desgaste no meio ambiente porque falta educação. Pergunta aos irmãos: se tivermos educação, saberemos então distribuir a renda per capita e preservar o meio ambiente? Será mesmo? Será mesmo se o problema é a fome, se o problema é o meio ambiente, se o problema é a falta de educação ou qualquer outro problema que a gente possa julgar de modo externo? Eu concordo que vocês digam: sim, pastor, mas tudo isso é problema. Eu concordo. Mas nem de longe tocam de fato a causa da sorte de todos os males que nos assolam. Nem de longe. Tudo isso são consequências, não a causa. Nós prognosticamos a cura da doença sem diagnosticar a causa. A fonte de toda a calamidade que existe na face da terra não é a degradação do meio ambiente, não é a pobreza, nem a falta de educação, mas o coração do homem. O coração do homem, Jesus disse, porque do coração procedem. É do coração que saem todas essas coisas. Irmãos, antes de Deus mandar o dilúvio sobre a terra, Deus tinha uma perspectiva sobre o homem. Que perspectiva era essa? Venha comigo rapidinho, por favor. Coloque o dedo aí no livro de Marcos e venha comigo rapidinho em Gênesis capítulo 6. Olha o que é que Deus pensava a respeito do homem antes do dilúvio. Versos 5 e 13. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Agora veja o verso 13. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei junto com a terra. Deus disse a Noé. Pois bem, Deus acabou a terra com o dilúvio, mandou água, sobrou apenas a família de Noé e os animais que entraram na arca com Noé. Então todos os problemas estão resolvidos, certos? Vamos ver se estão resolvidos. Capítulo 8 de Gênesis, versos número 20 e 21. No 6, Deus falou antes do dilúvio. Agora veja o que Deus vai falar a respeito do homem depois do dilúvio. Gênesis 8, verso 20 e 21. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Por que Deus falou isso a respeito do homem, tanto antes quanto depois do dilúvio? Porque é isso que de fato o homem é em seu íntimo: corrupto, pecador, sujo, torpe. É uma questão de natureza, é uma questão de nascer assim. Quando Deus chamou Isaías, Isaías disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que Isaías está querendo dizer aqui? Isaías sabia que seu coração era sujo, torpe. Deus disse através de Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quando Jesus chamou Pedro para segui-lo, lá na pesca maravilhosa, no capítulo 5 de Lucas, quando Pedro vê o milagre que Jesus realiza, o texto diz que Pedro se lança aos pés de Cristo e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Então pergunto, por que Pedro chegou a essa conclusão? Porque Pedro sabe, não pode negar que seu coração era sujo. Paulo disse a respeito de si mesmo em Romanos 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Veja, é Paulo que está dizendo isso.
Paulo estava dizendo isso, um homem da envergadura de Paulo, da grandeza de Paulo, ele está dizendo: eu sou um miserável, sou um desventurado, sou um infeliz. Por que, Paulo? E ele diz: porque meu coração é sujo. No capítulo 7, versículo 18 ao 20, ele vai dizer assim: porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse eu vou e faço. Mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado. Olha o que suja o coração do homem: o pecado que habita em mim. Portanto, quando Paulo diz: eu sei que em mim não habita bem nenhum, Paulo está dizendo: eu sei que meu coração é sujo. Em suas lamentações, Jeremias escreve sobre a causa que estava destruindo Israel, dizendo: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tem uma queixa a fazer? Queixe-se das sujeiras dos seus corações, das imundícies que tem lá dentro. Então, irmãos, vamos pensar um pouco. Por que o mundo está como está? Por que os casamentos de hoje não estão chegando a 5 anos? Aliás, há uma expectativa, já há dados, na verdade, de que está chegando, estourando ao 3º ano. Por que tantos pais de família estão mergulhados no álcool, nas drogas, nos roubos? Por que os relacionamentos familiares se estragam? Por que razão os amigos traem uns aos outros? Por que se mata o próximo hoje com tanta facilidade? Por que será que muitos desprezam a Deus, desprezam a igreja, desprezam a Bíblia Sagrada? Por que será? Por que será que a pobreza nunca acaba nas nações? Nunca se acaba. Por que será? Por que será que o meio ambiente é degradado realmente? Por que será que a falta de educação e a ignorância no Brasil é tão absurda? Por que será que há tanta corrupção política em nosso país? Por que será que o caos da violência, dos assaltos, do tráfico de drogas é tão crescente a cada dia que se passa? Por que será? Por que será que neste exato momento está havendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Por que será? E aqui está a resposta: coração humano sujo, perigoso, maligno, torpe, corrompido no pecado. Não é outra coisa. É mentira essa ideia pelagiana de que o homem nasce com um coração neutro, nem mal nem bom, vai aprendendo a maldade e a bondade à medida que vai vivendo. Isso é mentira. Criança de 2 anos sabe da língua, né? Sabe morder, sabe rasgar o amiguinho na escola para poder ficar com o brinquedo. Não dá o brinquedo, aliás, não dá, né? O egoísmo da criança, né? Ela não dá, não, é meu, e ninguém pega. De onde é que vem isso? Quem ensinou? Então, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Tirando Adão e Cristo, quem dos demais seres humanos nasceu diferente de Davi? Todo mundo nasceu na iniquidade e no pecado. Absolutamente todo mundo. Romanos 3, versículo 10: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Olha isso, irmãos. Olha como Paulo é taxativo. Aí no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o conceito que as Escrituras têm a nosso respeito, a respeito de todos os homens. Logo, todos os homens nascem com o coração cheio de sujidades e malignidades e corrupção do pecado. Então, por uma questão de criação, todos os homens que respiram sobre a face da terra descendem de Adão. A gente conclui, portanto, que todos já nascem geneticamente com a sujeira do coração de Adão no seu próprio coração. Quanto mais estudado é alguém, quanto mais diplomas na parede essa pessoa tem,
mais a gente espera que aquela pessoa tenha um comportamento perfeito, uma conduta perfeita, né? Um casamento perfeito, uma vida emocional equilibrada, uma vida financeira equilibrada. Mas eu pergunto a vocês, será que é assim? O Dr. Martin Lloyd Jones escreveu o seguinte, escute bem, abre aspas: os professores universitários não são modelos de todas as virtudes. O ser humano, homem ou mulher, pode ter vasta cultura e grande cérebro, mas fracassar miseravelmente na arte de viver. Por quê? Porque os impulsos, como lhe chamam hoje, a luxúria, os desejos, as paixões, podem ser igualmente grandes dentro dele e são mais profundos que a mente. Eles saem do coração. A verdade é que o coração do homem está podre. Faz parte da tarefa do pregador dizer-lhes isso. Ninguém mais lhe diz isso, mas o Evangelho diz. Os filósofos não estão falando isso que eu estou pregando para vocês, mas o Evangelho diz. A psicologia não está falando nada disso, pelo contrário. Ela está cada dia mais se abstendo de dizer que o ser humano é a causa de todos os males, mas o Evangelho diz. O Evangelho ele é objetivo, ele é direto. E como pregador, o meu dever diante de Deus é dizer a todos que estão aqui, inclusive a mim, que o nosso coração está podre. É um coração que já nasce corrompido, que já nasce com problemas. É como dizia Jonathan Edwards: qual é a evidência que eu sou pecador? Porque eu peco. Porque eu peco. Então a evidência do porquê meu coração é sujo é porque muitas das minhas atitudes, pensamentos são sujos, são torpes. Mas você pode dizer assim: espera aí, pastor, que mensagem mais negativa, mais sacal. Como o senhor diz que meu coração é sujo? Eu sou um homem tão bom, eu sou um marido tão exemplar, sou um pai de família, eu só vivo do meu trabalho para casa e vice-versa. Eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo, sou honesto em meus negócios. Como você pode vir me dizer num domingo à noite que eu sou um homem cujo coração é sujo e pecaminoso? É muito simples. Responda fielmente as perguntas que eu vou fazer aqui agora e tire a sua própria conclusão. Você teria coragem de expor tudo o que você pensou nas últimas 24 horas nesse telão aqui atrás? Se pudesse colocar uma câmera dentro da sua cabeça e rebobinar o filme de tudo que você pensou nas últimas 24 horas, sobre tudo que você pensou, você teria coragem de expor aqui nesse telão para que todo mundo aqui visse, inclusive seu cônjuge? Pergunto: você já mentiu alguma vez? Porque eu já. Já fofocou da vida alheia alguma vez? Já desobedeceu a seu pai e a sua mãe? Alguma vez você já assistiu filme pornográfico? Já maltratou seus empregados alguma vez? Já comprou fiado e ficou devendo na praça alguma vez? Já bateu alguma vez na sua esposa ou no seu marido? Porque também tem mulher que mete a pena. Tem mulher que não brinca não. Já defraudou alguém alguma vez? Já foi desobediente contra a sua liderança eclesiástica, sua liderança profissional, algum dia? Já colou, lá no Ceará a gente fala pescou, pescar, aqui é colar. Pergunta: já colou alguma vez na sala de aula? Já falou alguma vez mal de sua sogra? Tem gente que diz assim: falar não, pastor, mas pensar. Então qualquer sim que a gente possa dar a essas perguntas aqui,
Está aí o nosso coração sujo. A gente não tem como negar. Portanto, os perigos do coração que a Bíblia nos expõe devem ser chamados a atenção. E a gente precisa ter muito cuidado com o nosso próprio coração, porque é dele que procede todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. É do coração que saem todas essas imundícias e nos sujam aos olhos de Deus. Lutero dizia o seguinte: tenho mais medo do meu próprio coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Tenho mais medo do meu próprio coração. Alguém disse que o coração prova de sua própria amargura. Você já percebeu quantas furadas você já se meteu com a ideia besta de dizer: eu sigo o meu coração? Eu já me meti em muitas furadas. Essa mentalidade é a mentalidade grega, que os gregos diziam o seguinte: siga o seu coração. Isso é muito bonito, né? Tão poético, né? Eu sigo o meu coração. Vai, besta, para tu ver. Coração é enganoso, é perigoso, é fraudulento. Siga o seu coração. O que fazer, pastor, diante dessas armadilhas do nosso próprio coração? Provérbios 29 está escrito: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem? Então permita-me lhe dizer uma grande verdade. A princípio eu quero lhe desanimar e depois eu quero lhe animar. Eu quero lhe desanimar com a seguinte mensagem: você não pode fazer nada. A limpeza do seu coração não pode começar por você. Ela deve começar por Deus. Você pode ir nos melhores psicólogos, melhores filósofos, melhores sociólogos, seja lá o que for desse mundo, ganhar os melhores conceitos dos homens, mas nenhum deles pode lhe ajudar a limpar o seu coração. Só Deus. Por mais esforçados que os homens sejam, por mais copos que eles limpem, por mais pratos que eles limpem, por mais camas que eles lavem, eles não conseguirão por si próprios limpar a sujeira interna do coração. Não podem. Entretanto, e louvado seja Deus por isso, Deus não nos deixa às cegas. As Escrituras não nos deixam às cegas. É como eu disse: primeiro eu vou lhe desanimar, agora eu vou lhe animar. E eu vou lhe animar da seguinte forma: como é que eu faço, pastor? A Bíblia diz em Tiago 4,8 o seguinte: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Como é que eu faço para limpar o meu coração, pastor? Primeira coisa está aqui: chegar perto de Deus, se prostrar diante de Deus, se ajoelhar diante de Deus, confessar os seus pecados, confessar as suas fraquezas, confessar os seus desânimos, confessar tudo aquilo que suja o seu coração, tudo aquilo que faz com que o seu coração transborde em maldade, em sujeira. Então, o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer? Em busca do que você saiu de casa hoje para vir a este lugar? Você veio em busca de entretenimento? Você veio em busca de um passatempo do seu domingo? Se você veio aqui em busca de entretenimento ou de algum lazer, você veio ao lugar errado. Você está perdendo o seu tempo aqui. Aqui nós não temos o que o mundo tem a oferecer. Na entrada de Mangabeira tem um circo maravilhoso lá, um circo muito bom. Inclusive cheguei aí lá uma das vezes. Muito legal. E quando eu vinha subindo hoje e vendo o pátio do circo lotado de carro, e eu pensando na minha cabeça: aí está o templo da alegria, né? O templo do divertimento, do entretenimento, o templo da alegria. Vocês sabiam que tem gente que sai de casa para ir a uma igreja esperando receber o mesmo entretenimento que as pessoas recebem dos palhaços no circo? É como disse Charles Spurgeon: chegará o tempo em que já não há mais pastores apacentando as ovelhas,
mas palhaços entretendo os bodes. Há muitos bodes que saem de casa a fim de ouvir os palhaços. Então, se você veio hoje aqui em busca de algum entretenimento, se você que está me ouvindo pela internet e está em busca de algum entretenimento nessa mensagem, você está perdendo seu tempo. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando a verdade de Deus para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, alguém melhor, um cristão melhor, que vivam para a glória de Deus. Deus seja louvado e glorificado e você seja abençoado. É assim que nós estamos apresentando o Evangelho. A mensagem que temos aqui é essa, que o coração do homem é maligno, é pecador, é sujo, mas Deus pode transformar seu coração. Deus pode mudar o âmago da sua alma, o âmago do seu ser, fazer de você um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, alguém melhor para a glória dele. Essa é a única mensagem, eu digo a você, é a única maneira desse culto ser proveitoso a você. É se arrependendo dos seus pecados, é ajoelhando-se diante de Deus, é confessando que seu coração precisa ser transformado, renovado, mudado, purificado, regenerado em um novo coração. E isso só é possível se Deus o fizer. Sabe o que cabe a você fazer? Pedir, bater na porta do céu rogando: Senhor, me dá um coração transformado, renova o meu coração, restaura o meu coração. Ele já me colocou em tantos problemas, Senhor, eu fui dar ouvidos a ele, só fiz besteira na vida. Me ajuda, ó Deus, transforma o meu coração por meio da tua palavra. Foi isso que Davi fez no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O coração vai sendo transformado. Amigo, já estou encerrando. O que nos compete fazer é que, sabendo dessa grande verdade, que toda a limpeza do nosso coração não depende de nós, mas antes e acima de tudo depende de Deus. Já que agora nós sabemos disso, a nossa atitude deve ser cair diante de Deus, cair e buscar, agonizando ao Senhor, que Ele nos ajude, batendo na porta do céu e dizendo: Senhor, muda o meu coração. Ninguém esta noite pode sair daqui sem ser avisado disso, de que a fonte de todos os males deste mundo, de que a fonte de todos os seus problemas, meu amigo e minha amiga, não estão nos elementos fora de nós, estão dentro de nós, em nosso coração, na sede da nossa personalidade, no âmago do nosso ser. Não adianta fechar, escutem bem isso aqui, não adianta fechar clínica de aborto, não adianta trocar de políticos, não adianta fazer campanhas educacionais contra o racismo, não adianta fazer propagandas e mais propagandas contra o homossexualismo, não adianta fazer programas e mais programas contra os vícios das drogas e álcool, se o coração do homem permanece o mesmo. Se o coração do homem permanece intocável, sem transformação. Tudo precisa começar no coração do homem, no coração da mulher. Um homem transformado, uma mulher transformada, ela vai rejeitar o aborto. Um homem transformado vai rejeitar o homossexualismo. Um homem transformado não vai agir com racismo com o seu próximo. Um homem transformado, ele vai saber cuidar da sua família, respeitar os seus vizinhos, amar as pessoas ao seu redor. Um homem transformado, ele vai conseguir colocar em prática os dois principais mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um coração transformado começa aí. Se tudo neste mundo começa no coração do homem, então o que deve ser mudado é o coração do homem. E ao homem moderno precisa ser dito isso: que só uma ação poderosa do Espírito Santo, por meio do Evangelho, pode transformar um coração de pedra em um coração de carne, um coração insensível em um coração sensível. Jesus foi claro em dizer que somente nascendo de novo o homem pode entrar no reino de Deus. Se ele não nascer de novo, Jesus disse: nem vê, quanto mais entrar. Nem vê, quanto mais entrar.
Quem quiser uma vida melhor, deve começar por aqui. Pastor, eu quero ser um pai melhor. Coração transformado. Uma mãe melhor. Coração transformado. Um filho melhor. Coração transformado. Um amigo melhor. Coração transformado. Um crente mais compromissado com o reino de Deus. Coração transformado. Quero ler mais a Bíblia. Coração transformado. Orar mais. Coração transformado. Enquanto o seu coração não for transformado, não houver verdadeira conversão, tudo isso aqui é apenas mera externalidade aos seus olhos. Nada disso faz sentido. Nada disso vai ter impacto real na sua vida. Você vai vir muitas vezes, mas vai sempre entrar na segunda-feira do mesmo jeito, porque seu coração ainda não foi transformado, não foi mudado. Então, permita-me encerrar convidando vocês a abrir comigo rapidinho em Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ver o verso número 12 a 15. Tem um louvor que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Então, se você tem esse desejo, veja esse texto junto comigo. Verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo,